Olá, estamos entrando ao vivo às 18h02. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Bom, vamos cumprir o horário, né? Então vamos começar. A proposta de hoje é a gente bater um papo sobre saúde mental, falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, né? Um momento de muita tensão, um momento de muita expectativa e tudo que isso pode gerar, né? Em termos de saúde mental, em termos de repercussão psicológica, né? Eu só queria me certificar de que o áudio tá bom, vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder me dar um feedback aí, por favor. Ok, joia, obrigada, gente. Bom, então eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o papel nosso, né, de psicólogos enquanto profissionais de saúde em meio a tudo isso que a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo aí num processo de pandemia, um processo de caos na nossa saúde pública e nós, como profissionais de saúde mental, conjuntamente, óbvio, né, com outros profissionais, nós temos um papel primordial nesse processo, né? Então, nós psicólogos, conjuntamente com outros profissionais, estamos na linha de frente desse processo e o nosso papel é de acolhimento, né? Nesse momento, muitos profissionais estão se colocando à disposição para atender voluntariamente, e fazer também o seu trabalho, né, de forma online. A gente está fazendo nesse momento os atendimentos através das tecnologias de comunicação, né, para não parar o processo terapêutico, né, porque isso é muito importante. Então, assim, eu acho que um ponto que a gente deve frisar nesse momento é para que as pessoas que já fazem esse acompanhamento, que já fazem o tratamento psicoterápico, para que não abandonem, né, esse tratamento, principalmente porque esse é um momento de grande estresse, né? Então, em meio a tudo isso, surgem aí alguns sintomas, né, vamos colocar assim, que estão muito relacionados a transtornos de ansiedade, aos transtornos do humor, né? E como é que a gente pode identificar isso, lidar com isso nesse momento, né? Então, primeiramente, eu gostaria de falar para vocês sobre o que é psicoterapia, né? Então, assim, nem todo mundo tem acesso, né? Nem todo mundo conhece o psicólogo, o psicoterapeuta. Muita gente confunde ainda o papel do psicólogo, psicoterapeuta com outros profissionais, né? Nós temos aí os psiquiatras, que são os nossos parceiros de trabalho, que fazem um trabalho importantíssimo conjuntamente com o nosso, né? Então vamos esclarecer um pouquinho essas questões primeiramente. Então, assim, o que é a psicoterapia, né? Para quem ainda não conhece, a psicoterapia é um processo conjunto, né? Onde o terapeuta, o psicólogo, no caso, estabelece com o cliente, né, um processo de cura, de autoconhecimento, com o intuito aí de aliviar sintomas, né? Muitas vezes essa pessoa chega até nós com uma queixa específica, né? Então a gente vai buscar aí as causas desse problema, e as possíveis soluções, né? Então existe aí todo um processo com técnicas, né, cientificamente comprovadas. Eu acho que é muito importante a gente frisar isso, né? O psicólogo, ele é um estudante contínuo, né? A gente está sempre reciclando conhecimento, aprofundando técnicas, né? E nós temos aí o Conselho Federal de Psicologia que nos dá o respaldo profissional, né? Então, nós vamos utilizar aí
ferramentas, técnicas para conjuntamente a esse paciente buscar a solução, né, a melhora dos seus sintomas, a solução para os seus problemas, né? Então, nesse momento, né, nós temos aí a psicologia online, a psicoterapia online, né? E do que se trata isso, né? O que muda? Na psicoterapia presencial, nós atendemos esse paciente no nosso consultório, né? E nós estamos ali próximos a ele, o que nos permite uma observação tanto da fala quanto a escuta, né, da fala, quanto a observação do comportamento, da expressão corporal e tudo isso. Nesse momento, nós estamos atendendo online. Então, através de recursos computacionais, recursos informacionais, nós temos acesso a esse paciente de uma forma um pouco mais limitada, obviamente, né? Mas isso não descaracteriza o processo terapêutico, né? Porque assim como estou aqui agora conversando com vocês, né? Esse recurso me permite acesso ao meu paciente e nós temos aí formas de estabelecer essa comunicação, né? Claro que eu vou ter perdas, né? No sentido de observação, né? Muitas vezes a gente não consegue ter acesso a como o paciente está sentado, a postura dele, né? Mas a gente pode estar solicitando isso também através de uma câmera, né? Se o paciente tem aí o celular em mãos, eu posso pedir para que ele se mostre para mim, né? O ambiente dele, onde ele está, como ele está, enfim. Existem limitações, mas eu acho que há muitas possibilidades também, né? Bom, eu só queria dizer para vocês uma coisa importante também, né? Que a psicoterapia online, ela tem todo um respaldo técnico profissional, também do Conselho Federal de Psicologia, né? Nós temos uma resolução que foi implementada em novembro de 2018, se eu não me engano, onde o profissional de psicologia ele pode estar utilizando diferentes meios, recursos para fazer esse processo, né? Anteriormente a isso, nós éramos obrigados a estarmos vinculados a um site, né? Então, os psicólogos tinham que ter um site para poder fazer esse tipo de atendimento. Hoje a gente pode utilizar as mais diversas plataformas, desde que sejam respeitadas aí as normas, né? A questão do sigilo, principalmente, né? Nós temos que registrar tudo no prontuário do paciente, então existe todo um cuidado técnico aí para que esses atendimentos, acompanhamentos ocorram, tá? Bom, então agora, né, já falei para vocês sobre o que é a psicoterapia online. Se vocês tiverem dúvidas também, eu gostaria muito que vocês se manifestassem aí, né? Eu estou recebendo aí as pessoas que estão participando, então, por favor, né, se vocês tiverem perguntas, se manifestem. Eu acho que esse é o momento para a gente bater um papo mesmo, o intuito é esse, tá? Esclarecer dúvidas, né? Então, vamos falar um pouquinho da diferença entre psicólogo e psiquiatra, que muitas pessoas me perguntam e muita gente ainda confunde, né? Quando que eu devo procurar um psicólogo? Quando que eu devo procurar um psiquiatra? E qual que é a diferença entre esses dois profissionais, né? Na verdade, gente, a grande diferença vem da formação, né? Nós psicólogos, nós fazemos a faculdade de psicologia, desculpa. Então, nós somos bacharéis em psicologia, é uma graduação de 5 anos, nós nos especializamos nas mais diversas áreas e a gente trabalha basicamente com a psicoterapia, que é essa terapia baseada na fala, na conversa, né? O psiquiatra, ele é um profissional da medicina, né? Ele se forma em medicina, ele se especializa em psiquiatria, ele faz a residência dele em psiquiatria. E qual que é o papel dele? Assim como o médico de qualquer outra especialidade, o psiquiatra, ele vai fazer o diagnóstico do transtorno mental, né? E ele vai prescrever a medicação, tá? Então, normalmente, nós agimos em conjunto,
né? Nós, psicólogos, nós sempre temos a parceria dos nossos colegas psiquiatras, porque em muitos casos somente a psicoterapia não basta, né? Eu tenho que entrar com uma medicação para que esse paciente reaja ou responda melhor ao tratamento, né? E existem, assim, muitas mentiras, né? Muitos mitos a respeito da medicação. Tem muita gente que tem medo de tomar medicação, né? Tá aí com um quadro de depressão, ansiedade, um transtorno de ansiedade instalado e tem medo de usar medicação e essa medicação toda causar dependência. Então é muito importante esclarecer que tudo isso é mito, tá? Desde que você tenha um acompanhamento médico, né? Não existe essa questão de dependência, né? Nós temos aí várias classificações de medicação, né? Existe uma diferença entre remédios para depressão, remédios para ansiedade, remédios para induzir o sono, né? E cabe ao médico, né? Tá fazendo aí o diagnóstico e prescrevendo a medicação correta, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante frisar aqui, que saúde mental é com um profissional de saúde mental, né? Então nós temos aí hoje, infelizmente, muitos profissionais das mais diversas especialidades, né? Pessoas que nem mesmo se formaram na área da saúde e que fazem cursos, né, de curta duração e aí de repente se põem no mercado de trabalho para atender pessoas acometidas com transtornos mentais. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque isso pode ter um resultado devastador na vida da pessoa, né? É muito preocupante. Então, sempre que a gente vai procurar um profissional, a gente tem que se precaver, né? Da formação dessa pessoa, da experiência profissional dele, né? E procurar referências, né? Afinal de contas, é a nossa saúde que está em jogo, né? Muito bem, gente. Então, esclarecidas essas questões, né, profissionais, vamos falar um pouquinho, então, do que a gente está vivendo, né? Desse momento turbulento e que muitas pessoas estão perdidas ou ainda com muito medo, né? E eu acho que isso é um sentimento coletivo. Então, primeiramente, como profissional de saúde mental, eu acho que a gente deve se permitir sentir medo, né? Porque é natural, é normal do ser humano. Eu acho que causaria estranhamento se nós não estivéssemos sentindo isso, né? Então, naturalmente, nós estamos aí diante de muitas incertezas, né? E isso nos causa um desconforto, uma certa angústia em relação ao futuro. Mas existe aí uma diferença grande, né? Entre você estar angustiado por algo palpável e uma angústia que vai e vem, né? Quando você vê uma notícia na televisão, de repente gera um desconforto, mas isso passa quando você se envolve com uma outra atividade, e aquela angústia que é frequente, que permanece ali e que acaba interferindo na tua alimentação, no teu sono, nas tuas atividades, na concentração, né? Então, esses casos é que a gente tem que ficar mais atento, né? Porque pode estar aí se instalando um quadro de ansiedade patológica, né? Aquela ansiedade que de fato é um transtorno para o indivíduo e que é passível de tratamento, né? Então nós temos que diferenciar aí o que é a ansiedade. A ansiedade, na verdade, é um sentimento natural do ser humano. Toda vez que a gente se depara com uma situação nova, né? Com uma situação onde a gente não sabe o desfecho, o que vai ser lá na frente, a gente sente a ansiedade, né? Eu tenho um trabalho para preparar, o exemplo, né? Eu estava aqui agora há pouco falando, daqui a pouquinho eu vou entrar ao vivo, é a primeira vez que eu vou fazer isso, dá aquele friozinho na barriga. Isso é ansiedade, né? Então, o que diferencia a ansiedade normal da patológica é justamente a intensidade dessa ansiedade, né? A duração, quanto tempo eu permaneço ansioso antes do evento, né? E também a frequência, né? Quantas vezes eu me sinto ansiosa, né? Eu passo o dia inteiro ansiosa, sempre que eu tenho uma atividade nova a fazer, eu sinto essa ansiedade, né? Então, tudo isso a gente tem que estar
observando e avaliando, né? Então, a ansiedade patológica é aquela que interfere, prejudica o indivíduo nas suas tarefas diárias, né? Não permitindo que ele faça as coisas que normalmente ele faria se não estivesse se sentindo assim, tá? Então, aí nesses casos, a pessoa tem sim que buscar uma ajuda, ela tem que procurar um profissional de saúde, né, para lidar com isso. Uma outra coisa que, assim, a gente vê que tem se agravado, né, infelizmente, a questão da depressão, né? Tem muita gente que tem dúvida em relação à depressão. O que é depressão, né? Depressão é frescura, é gente que não tem o que fazer, é quando a pessoa tá desanimada, né? Tem muito mito ainda sobre depressão e muita gente que não acredita que isso é uma doença, né? Mas infelizmente é uma doença incapacitante, né? Que pode levar a pessoa aí a se aposentar por invalidez muitas vezes, né? E que merece atenção e auxílio psicológico. Então, qual que é a grande diferença, né? Da gente tá falando aí de depressão e uma tristeza, né? Eu posso me sentir triste porque eu perdi um ente querido, porque eu perdi o meu emprego, ou nessa situação que nós estamos, né? Porque eu tenho um comércio e eu não posso abrir a minha loja, e isso me deixa deprimido, isso me deixa triste, angustiado, né? Nós estamos aí diante de um fato e eu reajo a esse fato com algumas manifestações afetivas, né? Com tristeza, com melancolia, com desesperança. A gente vai fazer o diagnóstico da depressão, né? A doença, a depressão, quando esse quadro ele permanece por um período além do evento, né? Então, assim, por exemplo, eu perdi o meu emprego e eu fiquei triste, ok. Mas de repente eu percebo que eu estou há um mês me sentindo assim. Eu não tenho mais vontade de fazer nada, eu não tenho mais vontade de levantar da cama, eu não tenho mais vontade de me arrumar, eu nem tenho vontade de arrumar um outro trabalho, né? Ou seja, 30 dias, né, num quadro de tristeza profundo, de tristeza profunda, de desesperança, né, de aquela sensação de falta de energia, aí a gente já merece uma atenção porque se instalou aí um quadro patológico. Essa pessoa ela precisa reagir, né? Normalmente quando a gente fica triste por alguma coisa, passa um período e você reage àquela situação, né? Você continua lutando, mas em alguns casos a pessoa desiste de lutar. Então a gente vê aí um quadro de depressão se instalando e que merece atenção, merece tratamento, né? Quem pode fazer o diagnóstico dessa doença? O médico psiquiatra, tá? Eu, enquanto psicoterapeuta, eu posso também identificar aí esses sintomas todos, né? E conjuntamente com o meu colega psiquiatra, eu vou atuar junto a esse paciente, tá? Esses casos de depressão, normalmente, eles podem ser tratados com psicoterapia e medicação, né? Então, é importante que a pessoa tenha aí o acompanhamento médico, porque muito comumente, né, é necessário que se faça o uso de medicação, tá? Para que essa pessoa, ela consiga responder ao tratamento psicoterápico, né? Então, uma dúvida frequente também é assim, mas por que eu tenho que tomar o remédio, né? Porque em alguns casos, na grande maioria deles, né, a pessoa quando ela está acometida de um quadro depressivo, ela tem uma percepção distorcida da realidade, né? Ela não consegue enxergar aspectos positivos de uma situação, né? Ela não consegue reagir, encontrar uma saída, né, para essa situação. Por quê? Porque ela está com a neuroquímica cerebral alterada, né? Então, se a gente for ver aí o aspecto fisiológico da doença, né, existe toda uma química cerebral envolvida, né? Então, não é simplesmente
a minha visão de mundo que muda. Muda a visão de mundo, mas por quê? Porque o meu cérebro não está funcionando como deveria, né? Se a gente for entender o nosso cérebro aí como um grande processador de informação, né? Eu sempre faço essa analogia, né? Como é que funciona o cérebro? O cérebro, na verdade, é um HD de um computador, né? A gente assimila informações, processa informações e a gente se comporta de acordo com isso que está sendo assimilado, isso que está sendo aprendido. Então, se o meu HD, né, não está funcionando adequadamente, eu vou ter uma visão distorcida de mundo. E muitas vezes, para fazer esse computador voltar a funcionar, eu preciso de medicação, né? Então, assim, somente a psicoterapia, em alguns casos, é ineficaz, né? A gente tem que esclarecer isso, tá? Então, diante dessa situação toda, né, que nós estamos vivenciando, a gente vê aí esse agravamento, né, dos transtornos mentais pré-existentes já, pessoas que já tinham o problema e que esse problema acaba se agravando em função da situação, né, e muitas pessoas que nunca tiveram problemas em relação a isso também começam a manifestar alguns sintomas, né. Então, é importante que essa pessoa se auto-observe, ela se conheça, né, e perceba o momento de procurar ajuda, tá? O que a gente pode fazer para evitar isso, né? Eu acho que fundamental é a gente perceber que estamos todos na mesma situação, né? Alguns, obviamente, em situações bem mais precárias que nós, né? Se a gente for pensar aí que nós somos ainda privilegiados, que a gente tem acesso ao computador para matar a saudade das pessoas, né? A gente tem aí a internet, o celular para falar com as pessoas que estão longe ou para trabalhar na nossa casa, né? Tudo isso é um grande privilégio. Nós temos pessoas que são economicamente desfavorecidas e que se preocupam de fato com o que vão comer, né? Então eu acho que isso é muito importante a gente pensar nessa situação, né? Das pessoas que são desfavorecidas e que estão em risco social nesse momento, né? Então, assim, pensando na nossa situação, né? A gente tem esse privilégio de ter acesso à internet, a ter todos esses recursos, então a gente pode sim estar usufruindo isso para nos distrair, para trabalhar, né, para fazer atividades que ocupem o nosso tempo. Eu acho que isso é muito importante. Além de nos cuidar e ocupar o nosso tempo, a gente tem que pensar na nossa saúde em termos de alimentação, né, comer adequadamente, dormir adequadamente, né? A gente tem que pensar aí na atividade física, né? Muitas vezes a pessoa tem uma rotina de academia, de treino, e nesse momento ela está enclausurada, ela não pode sair de casa, mas isso não pode ser um impeditivo para que ela faça atividade física, né? Eu vejo aí muitas pessoas postando vídeos, né, com ideias de atividades que podem estar sendo feitas dentro de casa mesmo, e isso é muito bacana, né? Então, fazer essas atividades. Vejo muitas pessoas se redescobrindo, né, enquanto artesãs, enquanto escritores, enquanto cozinheiros, né? Então, assim, de repente pensar em coisas que há muito tempo você não fazia, justamente porque não tinha tempo para isso, né? E hoje você se vê num momento aí que você tem tempo para, de repente, voltar a fazer atividades que te davam prazer, né? E que hoje você, até um tempo atrás, você não podia fazer. Então, isso também eu acho que é bem bacana, é importante a gente fazer, né? Tudo que nos dá prazer, né? Tudo que gera bem-estar e que possa desviar um pouco o foco desse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que uma coisa que ajuda bastante também é a gente pensar que vamos viver um dia de cada vez, né? Tem muita gente falando assim, quando que isso vai passar? Daqui um mês, daqui uma semana, daqui a 15 dias, né? Isso é uma resposta que nós não temos. A gente não tem controle sobre isso.
Então eu acho que é importante a gente manter o foco no presente, né, no aqui e agora, e vamos deixar esse futuro chegar, né? Sem planejar muitas coisas a longo prazo, ou de repente você pode até planejar, mas assim, coisas positivas, né? Depois que tudo isso acabar, eu quero dar uma grande festa, rever os meus amigos. Depois que tudo isso acabar, eu quero fazer uma viagem, né? Depois eu vou mudar meu trabalho, vou mudar minha forma de ser, minha visão de mundo, tudo isso a gente pode sim planejar, né? E isso faz bem. Mas eu acho que o primordial é você manter os pés no chão e no aqui e agora, né? Não pensar muito nas incertezas ou nas coisas que, isso pode vir a piorar, né? A gente não sabe, de repente é uma grande surpresa. Uma outra coisa que me chama muito a atenção também é você se manter 24 horas ligado nas informações, nas notícias, né? O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, quantos casos na minha cidade, no meu estado. Eu acho que isso tem que ter um limite, né? Você se manter informado é muito bom, mas você ficar imerso nesse assunto, né, pode gerar aí uma angústia fora de controle, né? Então, muitas pessoas que estão acompanhando aí o tempo todo e postando coisas na rede social sobre a doença, né, sobre os casos e quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão infectadas, eu acho que você ficar o tempo todo imerso nisso é muito ruim, né, faz muito mal pra gente. Então, muda de assunto, muda o foco, né? Quando a gente tá ansioso, uma das coisas que ajuda muito é justamente você mudar o foco, né? Eu tô preocupada com alguma coisa que vai acontecer amanhã. Tá, vamos tentar pensar em alguma coisa que você pode fazer hoje, né? E de repente desviar a sua atenção aí para outro assunto, para outra coisa, né? Gente, eu acho que assim, o que eu gostaria de falar para vocês nesse momento é sobre esse cuidado que a gente deve ter. Eu acho que global, assim, né? Conosco, com as pessoas que estão conosco em casa, com a nossa família, né? Eu acho que é um momento para a gente rever muitos valores. Eu acho que é um momento para a gente se desconstruir e se reconstruir, né? Ainda ontem no Facebook mesmo, né, eu fiz uma brincadeira, assim, uma postagem que o que esse período de isolamento está trazendo para você de positivo, né? E eu vi várias frases, assim, bem bacanas, né, no sentido de pessoas que estão descobrindo o valor da família, né, pessoas que estão vendo que como é importante você ser livre, né? Então, assim, coisas que a gente não dava bola, que a gente tinha ali como frequente, né, natural no nosso dia a dia, quando você se priva disso, você percebe o real valor, né? Então eu acho que é um momento ímpar, né? Para a gente ver também os aspectos positivos, não tem só coisa ruim nisso tudo, né? A gente vê aí de repente a educação se transformando, se reinventando, né? As possibilidades de trabalho, muita gente usando a criatividade, né, para passar por tudo isso. Então eu vejo isso como muito positivo, né? E a gente tem que se cuidar, né? Porque isso em algum momento vai passar, com certeza isso vai passar, e a gente tem que estar inteiro, a gente tem que estar bem, né, para seguir a vida adiante, né? Uma pessoa perguntou para mim com relação à medicação, de interromper a medicação por não ter acesso, né, ao médico nesse momento. Então, assim, isso é importante a gente ressaltar também, né? As pessoas que fazem tratamento para depressão, para ansiedade e tomam medicação diariamente, elas não podem interromper isso, tá? Então, assim, é muito comum. Algumas pessoas começam o tratamento, depois de 2, 3 meses, se sentem melhor e abandonam, param de tomar medicação. Isso é muito ruim, tá? Isso causa um efeito que a gente chama de efeito rebote, né? Então pode ser que a pessoa tenha reações
negativas, né, dela começar a se sentir mal novamente, voltarem os sintomas da doença, da depressão ou da ansiedade, né, ou ainda ela não sentir absolutamente nada. Mas no primeiro momento de estresse que ela passar, né, a primeira situação que gera angústia, que gera ansiedade, ela serve de gatilho para que ela desencadeie a doença novamente. Então é muito importante, gente, se vocês fazem uso de medicação, não parem, tá? Entre em contato com o médico por telefone, normalmente a gente tem acesso, né? Hoje muitos médicos até disponibilizam número de celular, de WhatsApp, né? A gente não pode ficar sem a medicação, tá? Porque isso só piora, só agrava o quadro, né? Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tô vendo aí que várias pessoas entraram, muito obrigada pela presença de vocês. Ok, não temos nenhuma pergunta no momento. Foi me questionado também em relação ao atendimento presencial, né? Já vou responder para você uma pergunta aqui sobre a ansiedade sem medicação, já vamos falar disso. Mas voltando um pouquinho à questão do atendimento, né? Então, assim, como outras especialidades médicas, né, nós psicólogos, nós estamos dando prioridade aos atendimentos online, né? Então, em alguns casos mais severos, a gente tem que atender presencialmente, né? Mas esse ambiente ele deve estar adequado dentro de todas as normas aí estabelecidas, todas as regras que foram estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde e a vigilância sanitária, né? Então tem que ser um lugar arejado, que tenha janela, deve estar sendo feito o uso das EPIs, né? A gente tem que manter uma distância segura desse paciente, tanto o paciente quanto o psicólogo devem estar sem sintomas nenhum, né? Então se eu tô uma coriza, uma dor de cabeça, estou indisposta, não posso atender presencialmente, né? E claro, sempre priorizar o atendimento online, né? Eu, particularmente, não estou atendendo presencialmente meus pacientes, a gente está fazendo acompanhamento online dessa forma, por vídeo, né? E assim iremos manter até o final desse processo aí, tá? Então foi me questionado com relação à medicação e à ansiedade, né? Dá para melhorar a ansiedade sem medicação? Dá sim, tá? Quando não é estabelecido um quadro de ansiedade patológica no caso, né? Eu não tenho nenhum transtorno do pânico, eu não tenho fobia, eu não tenho ansiedade generalizada, eu posso sim recorrer a algumas técnicas. O que é muito utilizado são técnicas de respiração profunda, né? A gente chama de respiração diafragmática. A meditação é muito eficaz, né? Exercícios de yoga, a própria atividade física em si, ela ajuda bastante a diminuir nos quadros de ansiedade, né? Então dá sim pra gente estabelecer aí uma rotina mais saudável sem o uso de medicação, né? Desde que você não esteja já usando alguma coisa, né? Em relação às crianças, né? Foi me perguntado aí. Então, assim, as crianças podem estar ociosas nesse momento, muitas já retornaram para a aula, mas também aulas à distância, né? A gente tem aí um ensino remoto emergencial, né? Então, muitas escolas já adotaram esse sistema, mas para aquelas que ainda não estão em aula, que estão paradas, a gente recomenda que se estabeleça uma rotina, em primeiro lugar, né? Eu acho que é importante para isso, tanto para as crianças como para nós adultos, né? A gente tem que ter uma rotina, hora de brincar, hora de comer, hora de tomar banho. Eu acho que a gente pode ser um pouco mais flexível em relação ao uso da tecnologia. Então, assim, algumas crianças gostam de computador, de videogame, de celular, né? Então, assim, eu posso deixar meu filho mais tempo
brincando, jogando? Pode, né? Eu acho que é importante que a gente seja um pouco flexível nesse sentido, sempre usando bom senso, obviamente, né? A criança está o dia inteiro no quarto, na frente do computador, jogando. É saudável isso? Não, não é saudável, né? Então, de repente, fazer aí intercalar, né, atividades fora, né, de atividade usando a tecnologia. Quem mora em apartamento fica, claro, né, um pouco mais restrito a isso, mas a gente pode recorrer às brincadeiras de antigamente, né, pegar um jogo de tabuleiro, um dominó, jogar palitinho, brincar de stop, né, acho que é um momento da gente resgatar aí a nossa infância, né, de nós pais, avós, né, e botar a criançada aí para fazer alguma coisa para se divertir assim, né. De repente ajudar com tarefas da casa também, por que não, né, ensinar a lavar uma louça, ensinar a arrumar o quarto, separar brinquedo, né, eu acho que é importante esse momento, né. Como fazemos para controlar a nossa ansiedade pelo convívio ininterrupto com as crianças? Pois nesse sentido a gente poderia estar falando um pouco do estresse, né? É muito estressante para algumas pessoas esse momento, justamente pelo convívio excessivo, entre aspas, né? Porque como é que é a nossa rotina? Normalmente os pais trabalham, né? As crianças vão para a escola e a gente se encontra no final do dia em casa, né? Nós temos mais ou menos essa rotina estabelecida. Ou a esposa fica em casa, o marido trabalha, ou vice-versa, as crianças vão para a escola, enfim. Agora nós estamos aí 24 horas por dia, todos no mesmo ambiente, né? O que acontece? Acontece um estresse, né? A gente se estressa porque existe um excesso de demanda, né? E a gente tem que lidar com isso. Então, assim, primeiramente, eu acho que é importante a gente dividir tarefas, né? Então, assim, se os pais estão em casa, ambos estão trabalhando nesse regime de homework, fazer um revezamento, né? Para dividir um pouco aí esse peso, né? E, na medida do possível, manter essas crianças também com alguma atividade, né? Então, é importante que a gente tenha um momento de respiro, né? Mesmo estando todos no mesmo ambiente, mas que eu possa ter um tempo para mim aí, para pegar um fôlego, né? Para dar uma respirada, para fazer alguma atividade que eu queira de fato fazer, né? Uma leitura, assistir um filme, dar uma relaxada. Eu acho que é importante a gente poder contar aí com o auxílio do companheiro, da companheira, alguém que possa nos ajudar nesse momento, né? Deixa eu só voltar aqui, gente, acho que tinha mais uma... tem uma pergunta aqui sobre indicação de hipnose para depressão. Então, Leonardo, eu particularmente não trabalho com hipnose, né? A hipnose, ela é utilizada por alguns colegas psicólogos, né, como uma técnica clínica, né? Se ela pode auxiliar ou não, eu não vou poder te responder essa pergunta porque, assim, eu desconheço a técnica e eu não sei dos efeitos dela a longo prazo, né? A gente sabe que a hipnose, ela tem um efeito aí imediato, né? O que é a hipnose? É quando eu induzo a pessoa a um estado alterado de consciência, né? Nem todas as pessoas, inclusive, são suscetíveis à hipnose, né? Agora, a durabilidade desse tratamento, né? Por quanto tempo eu permanecerei bem ou estarei curado de fato, eu acho que isso daí é uma dúvida que eu não vou poder esclarecer para você, tá? Tem uma outra pergunta aqui da Melissa, se o transtorno do humor seria bipolaridade. Melissa, na verdade o transtorno bipolar, ele é um dos transtornos do humor. Quando a gente fala transtorno do humor, a gente está se referindo às doenças que mexem com o nosso estado de tristeza ou alegria. Então eu tenho aí a depressão,
o transtorno afetivo bipolar e a distimia, né? Essas 3 doenças são as mais comuns, tá? Então, o transtorno afetivo bipolar é um transtorno do humor, né? Se caracteriza pela oscilação entre tristeza e alegria patológica, né? Não sei se existe alegria patológica, eu diria euforia, né? E aí requer tratamento médico, tá? Psiquiátrico. Temos mais uma perguntinha aqui. Só um minutinho, por favor. Ok, já respondi. Me veio à mente agora um outro assunto que eu achei bem pertinente, que foi abordado por uma amiga minha, antropóloga, essa semana, que estuda atos fúnebres, né, o ritual fúnebre, em relação à perda de entes queridos nesse momento, né, a gente está vivendo uma situação ímpar aí, onde a gente não pode cumprir com os rituais, né, de velório e enterro, tá sendo tudo muito modificado, né, até para em termos de prevenção, né. Então eu acho que a gente tem que ter um olhar especial para isso também, né, o que isso pode estar impactando nos nossos sentimentos, né, no luto, no próprio processo de luto, né, na medida em que eu não posso me despedir da pessoa que parte, né, da pessoa que morre, isso tudo tem um impacto psicológico, né, e a gente tem que estar muito atento a isso também. Eu acho que a gente está aí com um grande problema de saúde pública, né, nós estamos vivendo essa problemática toda, e não querendo ser pessimista, né, mas eu acho que a gente vai ter ainda uma consequência de tudo isso, né, então é o momento da gente cuidar da gente, né, da gente poder cuidar do outro também. Eu acho que uma outra coisa muito bacana que está surgindo aí são os movimentos de solidariedade, né, que algumas pessoas estão tendo iniciativas aí de fazer vaquinha online, né, ou de arrecadar mantimentos, produtos de higiene para estar distribuindo aí nas comunidades carentes. Eu acho que isso é fundamental, a gente ter esse olhar para o outro, né? Nós estamos entrando aí agora no outono, as temperaturas estão caindo, muita gente não tem abrigo, muita gente não tem agasalho, né? Então, assim, de repente você aproveita seu tempo livre, vai fazer uma faxina no seu guarda-roupa, separa as roupas que você não está usando mais, né? E de repente você pode estar aí fazendo a distribuição disso, né, para as pessoas que precisam e que estão passando por esse momento também, né? Eu acho que é isso, pessoal. Tem mais uma pergunta aqui. Durante a noite, principalmente na hora de dormir, sinto um aperto no coração, um vazio, acabo ficando cansada demais no outro dia. O que poderia fazer nessa situação ou evitar? Bem, então acho que a Carol, né, que fez essa pergunta. Carol, normalmente essas sensações de aperto no peito, angústia, né, elas estão relacionadas aí à ansiedade, né, ou à tristeza. Então, como eu disse anteriormente, assim, às vezes procurar mudar o foco, né, ou pensar em alguma coisa bacana é uma saída, né, distrair-se, tá? Eu acho que esse seria o termo, né? Então, principalmente na hora de dormir, você começar a se conscientizar sobre o que está se passando na sua cabeça quando vem essa sensação ruim, né? Normalmente a gente fica triste porque a gente está pensando em alguma coisa, ou você está angustiada porque você está pensando em alguma coisa, e aí de repente tentar mudar o foco, né? Se você está fazendo isso na hora de dormir, né? Se você tá sem o celular, sem a televisão, você fecha os olhos e vem esse sentimento ruim, procura direcionar o teu pensamento para uma coisa positiva, né?
eu acho que a gente tem que se fazer valer dessa nossa capacidade, né, de direcionar o nosso pensamento, de transformar o pensamento para coisas positivas, né? É difícil a gente estabelecer um controle sobre tudo, né? Impossível, na verdade. Eu acho que a gente tem que focar nas coisas que nós temos o controle, né? Eu posso controlar o meu pensamento, eu posso controlar o meu comportamento, eu posso estabelecer uma rotina diferente, né? Agora, assim, em termos de futuro ou aquilo que não depende de mim, eu acho que é complicado a gente ficar se martirizando com isso, né? Eu acho que seria isso, né? Procurar mudar o foco, fazer de repente, algum exercício de relaxamento, né? A gente tem até aplicativos hoje, né, que nos permite fazer esses exercícios de relaxamento, de meditação. Eu acho que vale a pena a gente tentar, né? Algumas pessoas têm mais facilidades, outras menos, né, para esse tipo de atividade, mas eu acho que vale a pena tentar. Tô aqui vendo se tem mais perguntas, tá, gente? Vocês podem, por favor, me enviar. Nós ainda temos aí alguns minutinhos. Outra coisa que eu me lembrei agora, que eu acho que é importante falar também, existem vários grupos de psicólogos que vêm atuando aí com o trabalho voluntário. Eu comecei falando sobre isso, né? Então hoje na internet, tanto no Instagram quanto no Facebook, nós temos aí alguns psicólogos que estão oferecendo esse atendimento gratuito, emergencial, né? Eu acho que vale a pena a gente procurar esse trabalho, esse serviço, né? Se você está se sentindo angustiado, se você está deprimido, né? Se você acha que tem alguma coisa errada com você, que antes você não estava se sentindo assim, agora se sente, por que não procurar auxílio, né? Eu acho que existe um tabu aí em relação à saúde mental, né? Algumas pessoas que falam, não, eu sou forte, eu vou passar por isso numa boa, e de repente, né, se vê mudando aí, mudando alguns hábitos, mudando alguns comportamentos, vendo que não tá bem, e reluta, né, por acreditar que vai dar conta. A gente não é obrigado a dar conta, né, e nem sempre a gente dá conta. E para isso que existem profissionais que podem nos auxiliar com essa demanda, tá? Então, assim, deixa o tabu de lado, né, e procure ajuda. Tá? Eu acho que é importantíssimo a gente saber pedir ajuda, né? Eu acho que é uma habilidade isso. Bom, gente, eu acho que não há mais perguntas. Eu espero ter colaborado de alguma forma. De repente, num outro momento, fazer uma outra live com algum outro assunto mais específico. Vocês podem, por favor, me mandar sugestões, assuntos que vocês gostariam que fosse abordado, que fosse importante, né? Eu gostaria de deixar como uma última mensagem aqui para vocês que não se sintam sozinhos, todos nós estamos aí diante de um futuro incerto, mas estamos todos juntos nessa, né? Aliás, não é uma coisa regional, não é uma coisa do nosso país, né? É mundial. Então, acho que nós estamos passando aí por uma grande prova de humanidade, né? E eu acho que esse é o momento para a gente repensar e mudar, né? Mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa visão de mundo, ajudar mais as pessoas, né? E eu tenho certeza absoluta que a gente vai sair dessa experiência muito mais fortes, muito mais humanos, eu espero, né? E muito mais empáticos, né? Eu acho que essa é uma habilidade primordial do ser humano, é a gente aprender a se colocar no lugar do outro, né? É a gente aprender a pensar sobre
como o outro está se sentindo, né? Se eu posso ajudar o outro. Então, eu acho que esse é o momento da gente não só pensar isso, mas botar isso em prática, né? Se eu posso ajudar, por que não fazê-lo, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero de verdade ter colaborado de alguma forma e mantenham contato. Não vou falar para vocês se inscreverem no canal, né? Porque eu ainda não tenho canal, mas eu tenho aí o meu perfil no Instagram. Então, por favor, se vocês quiserem se manifestar, fiquem à vontade. E até uma próxima vez. Um beijo para vocês, boa noite, obrigada pela presença. Tchau, tchau.